Bom dia. Texto bíblico para esta manhã, Romanos, capítulo 7, verso 5. Quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Gabriel e João eram irmãos que participavam dos cultos na igreja e em casa liam todos os dias a Bíblia e oravam. Certo dia, Gabriel ficou irritado com seu irmão ao descobrir que, às escondidas, ele começara a bisbilhotar o que estava escrevendo no seu diário, que ficava armazenado no computador da casa. Os irmãos ficaram mais de uma semana sem se falar, até que Gabriel leu o texto bíblico que diz: quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levava para a morte. Porém, agora somos livres para servir a Deus, e não de maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Depois de ler esse texto, ele se deu conta de que Cristo, o Salvador que morreu e ressuscitou por todos nós, o havia libertado de tudo aquilo que a sua velha natureza o estava induzindo a fazer, e que o Espírito de Deus, que cria em todas as pessoas a fé em Jesus, o orienta no sentido de ir ao encontro do seu irmão e perdoá-lo. E com a ajuda de Deus, foi isso o que Gabriel fez. Viver sob a direção do Espírito de Deus é o que deveria ser o objetivo de todos. Aliás, ser cristão não significa somente crer em Jesus com sua morte e ressurreição e salvou-nos da morte eterna. Ser cristão também significa deixar-se guiar pelo Espírito de Deus a ponto de, por exemplo, perdoar e não retribuir o mal que sofremos de um colega. Ou então, ajudar as pessoas necessitadas por causa de uma enchente numa cidade vizinha, por exemplo. São ações que também brotam de um coração cheio de amor. Quando vivemos a nossa fé, damos o nosso testemunho, e outras pessoas que nos observam podem chegar a conhecer o amor que nós já conhecemos. Eu os convido a orar. Senhor, o diabo vive me tentando para que eu não deixe que Tu sejas o guia da minha vida. Ajuda-me para que eu vença a minha vida conforme a Tua vontade. Amém. Tenham todos um ótimo dia.